Continuando aqui no estudo da resolução do TSE 23456, nós temos aqui o comentário ao artigo 174, tá? Que diz o seguinte: a Justiça Eleitoral, por meio de ampla campanha de esclarecimento, informará aos eleitores como proceder para justificar a ausência nas eleições. E os TREs vão divulgar isso, certo? Artigo 176. Se no dia designado para as eleições deixarem de se reunir todas as mesas receptoras de votos, todas as sessões de um município, o presidente do TRE determinará uma nova data para a votação, instaurando-se inquérito para apuração das causas da irregularidade e a punição dos responsáveis. Isso está no Código Eleitoral, no artigo 126, e foi reproduzido aqui na resolução. Lembrando sempre isso, gente. A resolução reproduz artigos do Código Eleitoral, a resolução reproduz artigos da Lei 9.504 e a resolução acrescenta diversos dispositivos legais, porque ela decorre do poder normativo do TSE. Muito bem. Parágrafo único. Na hipótese de acontecer essa situação excepcional, a data da eleição será marcada em 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. É o Código Eleitoral, artigo 126, parágrafo único. Então, pode acontecer uma catástrofe, um motivo de força maior, algo dessa natureza, e aí nós teremos uma nova eleição, dentro de 15 dias, no prazo máximo de 30 dias, certo? Muito bem. Na hipótese, aí diz o artigo 177, os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras de votos, de justificativas, as juntas eleitorais, os convocados para atuar com apoio logístico nos locais de votação e os demais requisitados, porque é uma estrutura muito grande de pessoal, nos trabalhos eleitorais, inclusive destinados ao treinamento desse pessoal, todo, porque não é simplesmente chegar no dia da eleição e fazer a eleição. Treinamento, preparação, montagem de locais de votação, serão todos dispensados do serviço e terão direito à concessão de folga, uma folga no seu serviço, mediante declaração expedida pelo juiz eleitoral ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem. Então, não poderá haver prejuízo. E o tempo de folga, diz a lei, é pelo dobro dos dias de convocação. Então, se essas pessoas foram convocadas por 10 dias, ficarão 20 dias de folga. 5 dias, 10 dias de folga. Isso está no artigo 177 da Resolução 23456, que é a que nós estamos estudando, e também estamos estudando a Lei 9.504, no artigo 98, que diz isso expressamente. É sempre pelo dobro, tá? Nessa hipótese, considerar-se-á, para fins do cômputo de folgas, o equivalente a um dia de convocação, desde que observado essa regra. Muito bem. No dia da votação, artigo 178, poderá ser efetuada carga a qualquer momento em urnas de contingência ou justificativa. O que é uma urna de contingência? É uma urna de substituição, observado no que couber os procedimentos. Artigo 179. No dia determinado para as eleições, as urnas serão utilizadas exclusivamente para votação oficial, recebimento de justificativas, contingências, apuração e auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela. A votação paralela é um teste que é feito para ver se as urnas não estão inseridas com votos antes mesmo do eleitor votar.
Artigo 180. A partir do dia seguinte à votação, né, as urnas de votação e os cartões de memória de carga deverão permanecer com os lacres por um período de tempo. No caso da última eleição municipal, foi até o dia 18 de janeiro de 2017. As urnas que apresentarem defeitos no dia da eleição e forem substituídas com sucesso por urnas de contingência, poderão ser encaminhadas para manutenção a qualquer tempo. Decorrido o prazo e de acordo com os procedimentos definidos pelo TRE, serão permitidas a remoção dos lacres, a retirada da formatação, da formatação do cartão de memória, etc. Certo? Quer dizer, seria o desaparelhamento desse material todo que ficou devidamente guarnecido. Artigo 181. Poderão ser reutilizadas a qualquer tempo as urnas de contingência não utilizadas, que são as urnas que servem para substituir as que estão com defeito. As urnas utilizadas em mesas receptoras de justificativa, os cartões de memória de votação de contingência e as mídias de resultado que não contenham dados de votação. Artigo 182, é importante esse artigo. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação e apuração, a autoridade judiciária designará dia e hora para a realização de audiência pública, intimando o partido ou a coligação reclamante, ou o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e demais interessados, na qual será escolhida e separada uma amostra das urnas eletrônicas alcançadas por aquela ação. E essa amostra é para ver se está realmente tudo correto. As urnas que comporão a amostra serão sorteadas, haverá um sorteio, entre todas aquelas que foram utilizadas nas sessões, certo? A quantidade de urnas que representará a amostra vai obedecer percentuais considerando o número de sessões do município. Até 37, com 92%. De 38 a 83, com 83%. E por aí vai. Esses percentuais não costumam cair na prova, né? O partido ou a coligação requerente deverá indicar técnicos e auditores próprios para acompanhar os trabalhos dessa auditoria, que será realizada por servidores do quadro e funcionários. E até o processo de auditoria ser encerrado, os cartões de memória deverão permanecer lacrados, etc. Artigo 183. Havendo alteração na situação jurídica do partido, da coligação do candidato, será obrigatoriamente realizada nova totalização de votos. E aí, se acontece o seguinte, nova totalização. Muito bem, os partidos, o Ministério Público, a OAB, deverão ser convocados com antecedência mínima de 2 dias para acompanhamento do reprocessamento. É o chamado reprocessamento. Na hipótese de alteração na relação dos eleitos e suplentes, porque isso pode mexer, né, com a posição dos suplentes por causa do quociente proporcional. Os respectivos diplomas serão confeccionados, cancelando-se os anteriores emitidos para os candidatos cuja situação foi modificada. Aqui é um caso bem específico, certo? Muito bem, continuando agora que aqui cai na prova, artigo 184. A nulidade de qualquer ato, atenção para o que eu vou dizer, não decretada de ofício pela junta eleitoral, que a junta eleitoral é que pode anular uma eleição, uma sessão eleitoral, os votos naquela sessão, essa nulidade só poderá ser arguída, diz a lei, por ocasião de sua prática. Ou seja, ou a junta de ofício reconhece a nulidade, ou ela é arguída por um fiscal de partido ou pelo promotor eleitoral quando ela estiver sendo praticada. Não mais podendo ser alegada futuramente, porque senão nós teríamos a eternização de alegações sobre esse fato. Salvo, isso é muito importante, se essa arguição se basear num motivo superveniente ou de ordem constitucional.
Código Eleitoral, artigo 223. Ou seja, o que seria um motivo superveniente? Que não foi apurado naquele momento. E de ordem constitucional? Se descobriu, né, que determinado candidato não tinha uma filiação partidária, não tinha um domicílio eleitoral. Isso é uma condição de elegibilidade, certo? Então, muita atenção para o artigo 184 e vamos seguindo com essa explicação no próximo vídeo.